Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, ótima segunda-feira para todos vocês, início de semana e um dia após o clássico entre Fluminense e Botafogo. Um jogo ontem que estava 2-0 para o Botafogo, o Botafogo ainda deixou o Fluminense empatar a partida e saiu com aquele gosto amargo de derrota. Eu fiz um vídeo ontem no pós-jogo para a gente comentar um pouquinho como é que foi a partida, né? Alguns detalhes aí que foram importantes. Teve pênalti do Patrick de Paula, muita gente reclamando, falando que não foi pênalti, o VAR não foi nem chamado, mas enfim, o Botafogo deu mole no segundo tempo, essa é a verdade, deixou o Fluminense empatar a partida com 5 minutos, uma partida que estava controlada, parecia que estava resolvido o placar, mas o Fluminense entra com o Matheus Martins, consegue um pênalti e depois o próprio Matheus Martins empata a partida, né? A entrada dele no segundo tempo foi primordial para o resultado. Bom, mas eu queria virar essa página porque na quarta-feira já tem outro jogo entre Botafogo e Bragantino no estádio Newton Santos. E no título desse vídeo aqui, vocês já devem estar percebendo o quão importante é essa partida, esse jogo de quarta-feira. O Botafogo agora tem 2 partidas seguidas em casa, contra o Bragantino e depois contra o Cuiabá. 2 equipes que não estão bem no campeonato. O Cuiabá está brigando contra o rebaixamento. O Bragantino esse ano está muito pior do que no ano passado. Está ali no meio de tabela. Barbieri muito criticado, o treinador deles. E não firmou esse ano a equipe do Bragantino. Então, o Botafogo tem 2 ótimas oportunidades dentro de casa para vencer e disputar aí essa vaga na Libertadores, esse G8. Se o Botafogo não vencer essas 2 partidas, e é isso que eu coloquei no título desse vídeo, o Botafogo não merece a vaga na Libertadores. A gente precisa ser muito claro aqui, muito objetivo. Você precisa merecer para você ir para a Libertadores. E faz parte desse merecimento vencer o Bragantino e o Cuiabá em casa. Se o Botafogo não vence essas 2 partidas, ou deixa de vencer uma dessas 2 partidas, o Botafogo não merece a vaga. É muito simples. Deixa a vaga para o São Paulo, deixa a vaga para o América Mineiro, deixa a vaga para outro time, mas o Botafogo não vai merecer. O Botafogo vai merecer se vencer essas 2 partidas. E digo mais, vencer essas 2 partidas e ainda beliscar uma vitória fora de casa, porque vai precisar. Eu já trouxe para vocês aqui em outro vídeo que a média dos oitavos colocados, né, dos oitavos colocados dos anos anteriores, a média era entre 54 e 56 pontos dos últimos 5 campeonatos. O Botafogo tem hoje 44, desculpa. Então assim, o Botafogo precisa para entrar na média de mais 10 a 12 pontos. São 5 jogos, 15 pontos a serem disputados. Dos 15 pontos, o Botafogo precisa de 10 a 12 pontos. É difícil. O Botafogo vai ter que fazer uma reta final aí quase que perfeita. O Botafogo pega Bragantino, Cuiabá, Atlético Mineiro, Santos e Atlético Paranaense. O Botafogo não pode mais perder jogos se quiser ir para a Libertadores. Tem que vencer o Bragantino e o Cuiabá, um empate talvez com o Atlético Mineiro fora de casa, tem que vencer o Santos em casa e não pode perder na última partida para o Furacão. Tomara que o Atlético Paranaense já esteja comemorando o título da Libertadores, né, no dia 29. E aí, na última rodada contra o Botafogo, entra com o time reserva, então campeão da Libertadores, né, sem muita preocupação. E aí o Botafogo pode jogar como favorito até lá na Arena da Baixada, que é sempre um jogo muito difícil. Mas a realidade é essa, o Botafogo perdeu aquela gordura que ele tinha em relação a disputar a vaga na Libertadores. Porque eram 7 jogos que o Botafogo tinha e eu falava para vocês o seguinte, olha, desses 7 jogos, o Botafogo ainda tem uma gordurinha, o Botafogo ainda pode ter alguns resultados negativos. Mesmo a gente não querendo, o Botafogo pode. Acabou essa gordura. Perdeu para o Internacional em casa, empatou com o Fluminense. Então agora, nesses últimos 5 jogos, não pode mais perder. E tem que vencer pelo menos 4 desses 5 jogos, se quiser atingir a média de pontos para você conseguir a vaga na Libertadores.
né? O São Paulo está muito bem, se firmou de vez na briga pelo G8. O Fortaleza também está muito bem, vai brigar até o final. O América Mineiro, que começou a derrapar um pouquinho agora, né? Perdeu para o Flamengo dentro de casa, mas eu acho também que o América Mineiro vai brigar. E assim, quem merecer mais desses clubes que eu citei vai pegar essa vaga, né? E o Botafogo precisa fazer por merecer. O jogo quarta-feira contra o Bragantino é às 7 horas da noite. Acho que a torcida do Botafogo deveria comparecer, apesar do horário ruim, né? Um horário 7 horas da noite é sempre complicado. Muita gente ainda está trabalhando esse horário, ou então está saindo do trabalho, né? E está no trânsito. Mas assim, eu acho que a torcida do Botafogo deveria comparecer, porque com ela vai ser mais fácil de vencer a partida, né? Vai conseguir empurrar mais o time, vai conseguir essas vitórias que são importantíssimas em casa. Só se o Botafogo vencer essas duas partidas, o Botafogo já chega a 50 pontos. Estamos com 44, 2 vitórias, chegaria a 50. Então assim, essa é a importância desses dois jogos. E com 50 pontos, o Botafogo com certeza, se vence essas duas partidas, com certeza o Botafogo ficaria em oitavo. Com certeza, porque a gente olha a tabela dos outros times, né? O São Paulo, o Fortaleza, o Atlético Mineiro, o América. Tabela difícil, jogos difíceis, confrontos diretos. Então assim, eu acho que o Botafogo tem nas suas mãos a principal chance de largar na frente aí nessa disputa. Eu acho, sinceramente, que o Botafogo tem, nessas duas próximas rodadas, a tabela mais fácil. A tabela mais fácil, com certeza. Bragantino e Cuiabá em casa. Os outros times não vão ter essa facilidade. Eu não estou aqui querendo chamar o Bragantino e Cuiabá de ruim, não, tá? Eu estou querendo dizer que, teoricamente, são dois jogos mais fáceis para o Botafogo. São, teoricamente, jogos mais fáceis. Quando a gente olha a tabela, por exemplo, do São Paulo, a gente vê o São Paulo pegando jogos difíceis fora de casa. A gente hoje tem Fortaleza e Atlético Mineiro. Jogo de confronto direto. Então, assim, o campeonato está afunilando, o campeonato está ficando realmente muito difícil nessa reta final. E eu vou terminar esse vídeo aqui falando o que eu coloquei no título e repetindo mais uma vez. O Botafogo só vai para a Libertadores se ele merecer ir para a Libertadores. E passa por esses próximos dois jogos, em casa, 2 vitórias contra 2 times teoricamente mais fracos, esse merecimento. Quer ir para a Libertadores? Vence esses 2 jogos. Empatar, para mim, já não merece mais. Beleza? É isso, segunda-feira. Vamos aquecendo aí esse jogo de quarta contra o Bragantino. Deixe seus comentários, se inscrevam no canal e até a próxima. Um abraço.